Anatomically, we consider the wrists as part of the hand. And so with the placement of the nails between the radius and the ulna, at that position, it still fits the definition of being in the hand, and it's in a position in which the nail won't rip out, which you have to have a solid point of fixation. Another interesting point about the placement of that is the median nerve goes right straight through that particular portion of the wrist, and so there would have been either destruction of the nerve or impingement of the nerve that would have created a tremendous amount of pain, so that every time you try to take a breath, it'd be agonizing. You'd be pushing down on spiked feet, which of course hurt, and then you'd be hanging on spiked arms. And so you alternate from excruciating pain to excruciating pain every time you take a breath. I'm profoundly impacted by it, because I realized the price that he paid was something I would never be willing to do for probably anybody. It's very difficult for me to even sing songs about the cross, even in worship, because I truly do understand what he paid, the price that he paid. Aleluia. Então, a visão do médico, ela traz que era humanamente impossível Jesus Cristo sair vivo daquela cruz. E como homem, ele morreu. Mas como Deus, ele ressuscitou. Sabe, irmão, eu não sei o quanto isso mexe com você. Eu não sei o quanto essa notícia abala a sua estrutura. Mas deixa eu te dizer, quando eu escuto que Jesus Cristo está vivo, no meu coração a mensagem é: tem esperança para você. Tem jeito para você. Sabe, irmão, Jesus ele nunca escondeu isso dos seus discípulos. Ele sempre deixou claro, ele sempre sinalizou que esse dia viria, que ele seria morto e que um dia ele ia ressuscitar. Os discípulos eles não foram pegos de surpresas. Jesus sempre sinalizou para eles que esse dia viria e que isso iria acontecer. Olha só o que está em Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Sabe, se você ler os 4 evangelhos, essa história está narrada pelos 4 evangelhos. Se você ler os 4 evangelhos, você vai perceber Jesus Cristo sinalizando nos 4 evangelhos o que havia de acontecer, irmão. E algumas pessoas tentam até contradizer a palavra, dizendo assim: Jesus Cristo disse que ressuscitou 3 dias depois, né? Mas como que ele ressuscitou 3 dias depois, se ele morreu na sexta, de tarde, né? 15 horas, alguns estudiosos falam, e ressuscitou o domingo de manhã? Se você fizer a conta, não dá 3 dias. Mas na verdade, Jesus Cristo não ressuscitou 3 dias depois. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu na sexta, sábado, e no domingo ele ressuscitou. E os judeus, para eles, não importava o horário do dia, se fosse de manhã, de tarde ou de noite, eles contavam a sexta. Então, Jesus Cristo ele ressuscitou ao terceiro dia, e de fato o seu corpo não está mais lá. Mas eu queria trazer e abordar a ressurreição a partir de 2 personagens bíblicos que eu me identifico muito. E eu queria falar da ressurreição na perspectiva desses 2 personagens, porque eu entendo que esses 2 personagens podem nos ensinar algumas coisas nessa noite, que talvez você esteja passando e que ele pode servir como lição para a nossa vida. A primeira pessoa que eu queria falar hoje é na perspectiva, a ressurreição na perspectiva de Maria Madalena. E o primeiro ponto dessa noite é: quem fica no Calvário tem direito a ficar quando ressurgimos. Quem passa esse tempo de morte contigo, irmão, quem passa o tempo de luto contigo, tem direito de estar com você nas suas conquistas. E Maria Madalena é essa mulher, irmão. Maria Madalena é essa mulher que tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada. Olha só o que está em Lucas 8,
Versículo 2. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Irmão, a história dessa mulher é incrível. Ela tem um encontro com Jesus. Ela é uma mulher, irmão, ela está rejeitada pela sociedade. Ela é uma mulher, irmão, ela não tem lugar de fala. Ela é uma mulher, ela não é ouvida. Ela tem um encontro com Jesus. Jesus transforma a vida dessa mulher. Jesus dá dignidade para essa mulher. E ela resolve devolver a dignidade que Jesus deu para ela com honra. Sabe, Jesus dá sentido de vida para ela. E porque Jesus deu sentido de vida para ela, ela escolheu viver uma vida honrando a Jesus. E aí você lê, a partir do versículo 3, do mesmo capítulo, você vai ler que ela era uma mulher de posse. Ela tinha bens, provavelmente tinha condição financeira. E o que é que ela decide na vida dela? Ela começa a patrocinar o ministério de Jesus. Ela com outras mulheres começam a investir no ministério de Jesus. Ela começa a bancar o ministério de Jesus. Ela e outras mulheres. Irmão, deixa eu te dizer, é impossível você ter um encontro com Jesus e as suas prioridades não mudar. É impossível Jesus encontrar você, transformar você e as suas prioridades continuarem as mesmas, irmãos. É impossível. Ela teve um encontro com Jesus e a sua vida foi transformada. Transformada a tal ponto que João 19:3 vai dizer que quando Jesus está no Calvário, onde todo mundo abandonou Jesus, irmão, cadê os discípulos? Irmão, cadê os amigos? Cadê os seguidores? Cadê as pessoas que falaram que eram fiéis a Jesus? Eu não sei onde estava, mas Maria estava lá. Maria estava lá no pior dia de Jesus, no dia de maior dor da vida dele, no dia de maior sofrimento da vida dele. E deixa eu dizer, provavelmente o maior dia de sofrimento da vida dela. Porque naquela cruz não tinha só um homem para ela, mas tinha alguém que tinha devolvido a esperança. Alguém que tinha devolvido a dignidade, alguém que tinha colocado ela de volta, deu sentido de vida para ela. É esse cara que ela estava vendo pendurada numa cruz, irmão. Mas deixa eu dizer, ela estava lá. No pior momento da vida de Jesus, Maria Madalena estava lá, com ele, sofrendo com ele. E se você ler a palavra, irmão, se você buscar por mulheres, você vai perceber o quanto Jesus tinha prazer em incluir. O quanto Jesus tinha prazer em fazer com que a pessoa se sentisse pertencente ao Evangelho. Falando de outra Maria, Maria é de Betânia, a irmã de Lázaro. Há uma passagem que diz que Maria derrama um perfume sobre os pés de Jesus. Estão comigo? E nessa passagem a palavra diz que Maria derrama o que há de mais caro aos pés de Jesus. E ela está ali derramando toda a sua vida, porque ali era um perfume muito caro. Sabe, irmão? E para alguns era como se fosse um exagero, um desperdício. Sabe, Judas se levanta e fala: ei, a gente poderia pegar esse dinheiro, esse perfume, vender, pegar o dinheiro e dar aos pobres. Por que é tanto desperdício? Deixa eu te dizer, irmão, todas as vezes que você decidir amar de verdade, aqueles que não estão dispostos a amar vão se levantar contra você. Porque o amor, irmão, ele é exagerado. O amor de verdade é extravagante. E quem não está disposto a amar vai perceber e vai falar: você ouviu não? Ah, que besteira. Para que tudo isso? Ah, agora que você disse que está andando com Jesus, agora você agora está meio chato. Irmão, deixa eu te dizer, quando você decide amar alguém, você se torna chato. Às vezes, para o outro, ele não vai entender, irmão. Sabe por quê? Porque você resolveu ser extravagante. Só quem é muito perdoado sabe o quanto é amado. Maria sabia o quanto ela foi perdoada. Maria sabia quem ela estava derramando o perfume. Ei, irmão, deixa eu te dizer, quem ela estava derramando o perfume foi alguém que ressuscitou o irmão dela depois de 4 dias morto. Quando ela derrama aquele perfume, ela sabia o que ela estava fazendo, irmão. Foi alguém que tirou ela da dor. E toda vez que você está disposto a amar, deixa eu te dizer, você não vai incomodar só os de fora, os de dentro também vão ser incomodados. A palavra diz que Marta olha para Jesus e fala: Jesus, você não te incomoda que Maria fique aí e eu fique fazendo tudo aqui? Sabe, irmão, o amor ele incomoda os de dentro e os de fora.
Mas quando você está disposto a amar, deixa eu te dizer, se preocupa não. O amor é extravagante mesmo. O amor, ele é exagerado mesmo. Não se preocupa não. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Aquela mulher, ela foi a responsável por ungir Jesus antes da sua morte de cruz. Não foi um sacerdote, não foi um levita. Aquela mulher decidiu estar aos pés de Jesus quando o mundo ia derrubar Jesus. Enquanto as pessoas iam derrubar Jesus, aquela mulher decidiu estar aos pés dele. Aquela mulher marcou a história. Ela decidiu. Irmão, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que o cheiro do seu amor por Jesus incomodou o Judas do seu lado? Qual foi a última vez que o seu amor por Jesus incomodou os Judas que estão em sua volta? Qual foi a última vez? Qual foi a sua última vez por amar tanto Jesus que algumas pessoas ficaram incomodadas com você? Ei, irmão, deixa eu falar, o amor tem cheiro. O amor tem cheiro, irmão. Jesus percebeu, Jesus disse assim, o cheiro desse perfume tomou todo este lugar. E quem sabe estava lá com Jesus na cruz também. Qual foi a última vez que o nosso amor por Cristo incomodou quem estava ao nosso redor, irmão? Sabe, eu queria voltar para Maria Madalena. Aí Maria Madalena está lá e vivendo tudo aquilo e vendo o próprio Cristo sendo crucificado. Mas há uma segunda parte dessa história da vida dela. E eu queria ler para vocês o texto que está lá em Lucas 24, versículo de 1 a 5. Vocês estão comigo? Não dorme não? Tem alguém dormindo aí? Deixa eu ver aqui. Essa luz é um perigo. Bia, me ajude em nome de Jesus. Lucas 24, de 1 a 5 diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que procura entre os mortos aquele que vive? Irmão, eu fico imaginando a experiência de Maria Madalena tendo o privilégio de ser uma das primeiras ou a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Irmão, por que Jesus escolheu aparecer primeiro para aquela mulher? Por que Jesus escolheu aquela mulher para ver ele ressuscitado? Por que não foi um homem, irmão? Por que não foi outras pessoas? Por que não foi outros discípulos? Nessa passagem, se você ler anteriormente, os discípulos vão lá, vê que Jesus não está mais lá e vão embora. Maria fica. Sabe, Maria fica. Assim como ficou na cruz. Maria fica. Assim como os discípulos foram embora e não ficou na cruz, Maria fica de novo. Irmão, porque Jesus escolhe, eu acredito profundamente, que Jesus escolheu se apresentar para Maria, porque quem estava no Calvário precisa ressuscitar conosco, irmão. Irmão, muito cuidado, porque pessoas que passaram o Calvário com você, quando você ressurgir, você precisa valorizar. Muito cuidado, porque pessoas que passaram lutas com você não podem ser esquecidas quando você estiver por cima, irmão. Muito cuidado. Irmão, agora o desafio é, Jesus aparece para aquela mulher. E Jesus dá uma notícia para aquela mulher. A palavra diz que Jesus dá uma notícia para aquela mulher e fala para ela o seguinte: ei, vai lá e fala para os discípulos que eu estou vivo. Irmão, primeiro, ela não era considerada testemunha, porque ela era uma mulher. E uma mulher não era considerada testemunha, irmão. E Jesus aparece para uma mulher. Sabe o que Jesus está fazendo aqui, irmão? Ele está querendo quebrar alguns paradigmas. Ele está querendo quebrar algumas regras da sociedade. Quando Jesus aparece para aquela mulher,
e manda aquela mulher falar para os discípulos, ele não só está quebrando o paradigma da sociedade, mas ele está quebrando algo dentro da concepção dos discípulos, irmão. É por isso que eu creio profundamente que quando Tomé diz, após ouvir a notícia que Jesus Cristo havia ressuscitado, ele diz, eu não creio. Eu só creio se eu pegar, se eu tocar na ferida, se eu ver os punhos marcados. Eu acredito profundamente que sim, há uma incredulidade em Deus ali, mas principalmente porque quem era a fonte da informação, da mensagem, era uma mulher, irmão. Ele não conseguia acreditar que Maria Madalena poderia ser portadora de uma mensagem tão importante. Agora Jesus quebra isso, irmão, porque ela carrega uma verdade. Irmão, ela é uma improvável. E deixa eu te dizer, talvez as melhores notícias da sua vida saiam da boca de uma pessoa improvável. Cuidado, meu irmão. Cuidado que você pode estar menosprezando quem carrega uma mensagem do céu para você. Cuidado que você pode estar menosprezando um improvável ou um improvável que tem a resposta certa para você, irmão. Porque Deus, por muitas vezes, vai levantar um improvável ou uma improvável para falar conosco. Sabe, Maria Madalena foi valorizada por Jesus. A perspectiva de Maria Madalena para a ressurreição é: ele me tirou da margem da sociedade. Eu era alguém indigno, ele me deu dignidade. Eu estava com ele na sua morte e eu resolvi ficar com ele na sua vida também. Irmão, essa era a perspectiva de Maria. Muito cuidado, irmão. Talvez Deus queira falar com você, ou esteja falando com você, mas talvez você não esteja dando ouvido, porque talvez seja um improvável que está falando. Eu acredito que Deus usa os improváveis. Vocês estão comigo? Amém? A segunda pessoa que eu queria falar, o segundo personagem, a perspectiva da ressurreição, esse segundo personagem é Pedro. Sabe, eu amo falar um pouco da história de Pedro, porque Pedro muitas vezes sou eu e você, irmão. Pedro muitas vezes é o nosso comportamento, sabe? E o segundo ponto que eu queria trazer para você é: Deus usa os imperfeitos para o seu plano perfeito. Deus usa os imperfeitos para o seu plano perfeito. Irmão, todos nós sabemos e já ouvimos, Pedro é aquele cara rude, aquele cara indouto, aquele cara com temperamento difícil, hostil, que era pouco amável, sabe? Ele é esse cara. Ele é esse cara que talvez não sabia se comunicar bem, falar bem. Mas o fato é que eu queria contar a história dele a partir de uma passagem que vai mudar um pouco a nossa perspectiva. Eu queria ler para vocês Lucas 22, 60 a 61, que diz assim: Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Eu queria reproduzir essa cena. Tá rindo, irmão? Tá tudo bem aí? Eu queria reproduzir essa cena. Eu preciso de 3 voluntários. 3, venha, Caio, venha. Você tá doido para vir? Tá se coçando. Venha. Venha, Caio. Eu preciso de uma mulher. Venha, Dina, venha. Dina gosta do bafafá, confusão. Bafafá. Eu preciso de um guarda agora, um guarda. O soldado, cadê aquele soldado da peça daqui? Ele é bom. Bruno, tá aí? Tá não? Ei, bora. Tira aqui rapidinho que agora o bicho vai pegar. Olha, aqui é improviso total, viu? Bora um homem, rapaz. Tem homem nessa casa, não é? Boa. Oh, eita, agora deu B.O. agora. Agora? Não, vou dar moral a Pete, que Pete tem mais tempo de casa, viu? Já fez errado. Rapaz, deixa eu fazer minhas contas. Tá certo aqui. Vou tirar isso. Pode tirar aqui, irmão? Bota mais pra lá um pouquinho. Isso. Ó, Pete, você é malvado, viu?
Você é malvado. Você é o soldado. Vem, fica aqui. Aqui. Isso. Você é Jesus. Não, que Pedro. Calma, relaxe. Tá com medo do galo, né, minha irmã? Fica aqui. Tudo pela arte, né? Licença poética, né? Vem cá. Você é a mulher que fica dizendo, você é um deles. Eu sou Pedro. Olha para Pedro. E aí, Pedro? Pronto. Você vai olhar para mim e falar, você é um deles, você parece com ele. Só que isso daquele jeito, sabe? Bafafá, confusão, agonia. Pronto. Quando eu falar que eu vou responder a ela, presta atenção que é um negócio, entendeu? Você vai fazer o olhar de Jesus. Você viu que a gente leu? Que quando Pedro negou, o galo cantou, Jesus passou e... Você tá ligado, né? Pronto. Eu sou Pedro. Gente, a cena aqui tá muito distante. Pronto, aí. Você imagina assim, Jesus está saindo do Sinédrio. Tinha gente do lado de fora ou não? Um bocado de gente do lado de fora, irmão. Um bocado de gente do lado de fora. A mulher está falando que Pedro era um deles. Pedro nega. Deixa eu te falar. Era provável Jesus ouvir essa conversa? Não. Tinha muita gente. Que diacho fez Jesus olhar para Pedro, em meio de tanta gente? Vamos para a cena. Vamos lá. Ei, você é um dele, né? Não, mais coisa. Vai bafar? Meu filho, bafo, você é o soldado, bafa o cara. Mão para trás. Isso aí, mão para trás. Quando eu começar a falar, você vai passar. Você não vai fazer olhar de reprovação. Você não vai fazer olhar de reprovação. Você vai olhar. Com olhar de amor. Olha com decepção pra ele. Presta atenção. Pode ir? Bafafá, confusão. Oxe, você é um dele. Você é um dele. Pega aqui e leva também. Não. Eu não sou um deles. Você é sim. Eu não sou um Você deles. é sim, você tá parece enganado. com ele. Eu vi Cadê, você filho? várias vezes ali com ele, pregando em um monte de lugar. É um dele sim. Vai, leva junto. Crucifica. Vem, Caio. Caio, o pitch é muito acelerado, pô. Mas por que eu trouxe isso para vocês, irmão? Porque aqui existem dois olhares. Existe o olhar de Pedro. Existe o olhar de Jesus. O olhar de Pedro, quando Pedro nega a Jesus e encontra Jesus no seu olhar, no coração de Pedro acabou tudo. Ele disse para mim que eu ia negar ele. E eu neguei ele. Acabou tudo, meu irmão. Não tem mais jeito para mim. A palavra diz que quando acontece isso, Pedro sai desesperadamente e vai chorar amargamente longe. E você não ouve mais falar de Pedro, meu irmão. Pedro some. Porque na cabeça de Pedro, o olhar de Jesus era igual à sua natureza. E a natureza de Pedro era aquela, meu irmão, não tem chance mais. Não dá mais para mim. Eu joguei tudo, eu caminhei com esse cara 3 anos e alguns meses. Eu vi esse cara, eu vi a vida caminhar comigo. Eu caminhei com a vida e eu neguei a vida. E eu deixei a vida de lado. Irmão, Pedro é um testemunho ocular. Ele viveu, ele experimentou de tudo que Jesus fazia. E agora, no momento mais difícil da vida de Jesus, ele nega Jesus. Então, quando Jesus está passando e olha para Pedro, na concepção de Pedro eu perdi tudo. Eu joguei tudo para o alto. Mas na concepção e no olhar de Jesus, não era isso que Jesus queria comunicar. Na concepção e no olhar de Jesus Pedro, eu sabia. Eu estou indo ali resolver esse problema. Pedro, você é imperfeito. Eu sabia. Eu não tenho problema com isso, Pedro. Eu estou indo ali resolver não só o seu problema, mas de alguns. De todos. Sabe, irmão? Porque o olhar de Jesus não era igual ao de Pedro e nunca vai ser igual muitas vezes ao nosso. Mas o olhar de Jesus eu sei, eu te conheço, foi eu quem fiz você, eu sei aonde moram as suas imperfeições, mas dá para você acreditar que em meio às suas imperfeições, eu posso te fazer você fazer parte do meu plano perfeito. Em meio às suas falhas, você pode acreditar que eu posso te dar um sentido de vida.
Irmão, esse era o olhar de Jesus. Tanto é assim, que quando Maria encontra Jesus, e Jesus pede para Maria voltar e falar para os discípulos, olha só a mensagem que Jesus manda através de Maria. Está lá em Marcos 16:7. Olha só. Vão e digam aos discípulos. Vão e digam aos discípulos dele. Irmão, por que Jesus? Por que o anjo não falou assim, ó, vai lá e fala para os discípulos? Porque a mensagem é, vão, fala aos discípulos e a Pedro. Aí a mensagem continua. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês verão como ele lhes disse. Então, irmão, imagina Maria chegando. Os discípulos estão reunidos, esperando a notícia. Aí Maria chega lá. Galera, é o seguinte, ó. Jesus ressuscitou. Está vivão. E deixa eu te falar uma parada, Pedro. Ele quer falar com você. Irmão, e eu, no lugar de Pedro, lascou. Nessa hora aí, eu só vai ver o galo cantando na minha cabeça. O galo cantando toda hora. O galo já parou de cantar 3 dias, irmão. O galo está cantando aqui, vai falar, rapaz, eu tô perdido, estou acabado. Jesus quer falar comigo, vai acabar com minha vida, vai olhar para minha cara e vai falar, tá vendo o que eu disse, Pedro? Tu é burro mesmo, viu? Eu falei que tu ia me negar e tu me negou mesmo. Rapaz, eu te falei, cara. Você não negou. Negou a primeira, não lembrou, negou. Teve que negar 3 vezes mesmo. Rapaz, tu é absurdo, viu, irmão? Irmão, esse é Pedro pensando. Só que não é isso que acontece. Porque quando Jesus encontra Pedro e chama Pedro para perto, tira dos discípulos, e ele faz as 3 famosas perguntas: Pedro, tu me amas? Perceba que esse contexto é um contexto onde Jesus tira Pedro de perto dos discípulos e é uma conversa só entre ele e Pedro. Porque Jesus não expõe ninguém, irmão. Jesus não fala das nossas mazelas para expor ninguém, irmão. Muito cuidado se você recebe uma profecia que está te expondo. Porque Jesus não expõe ninguém. Jesus trata particularmente cada pessoa. Ele chama Pedro e ele faz a famosa: Pedro, tu me amas? Irmão, deixa eu te falar. Quem é Pedro para Jesus? Pedro para Jesus não é o cara que negou ele 3 vezes, irmão. Pedro para Jesus é o cara que ele falou: ei, filho, você vai liderar a minha igreja. Pedro para Jesus é o cara que ele falou: ei, eu tenho uma revelação e sobre essa revelação você vai liderar essa revelação. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Irmão, Pedro é esse cara. Pedro não é o cara que negou 3 vezes, meu irmão. Nós não somos as nossas mazelas e nossos erros. Não somos, irmão. Jesus conhecia o coração, irmão. É por isso que eu acredito demais que quando Jesus nos chama, não tem a ver raça, não tem a ver condição social, condição financeira, meu irmão. Tem a ver um coração. Tem a ver um coração. Quando Jesus se encontra com Pedro, e Jesus transforma a vida de Pedro, perceba, eu falei que ele sumiu do mapa. Pedro só volta a aparecer quando Jesus ressuscita e vai em direção a ele, irmão. E agora Pedro vai aparecer lá em Atos 2. E quem não lê os evangelhos e começa a ler só Atos, não vai acreditar que era o mesmo cara. Porque o Pedro que aparece em Atos é o Pedro que sai de dentro da reunião dos discípulos e começa a pregar para mais de não sei quantas mil pessoas, e a sua pregação converte 3.000 pessoas, irmão. Alguém que não sabia falar, agora é um eloquente. Alguém que não sabia combinar uma frase, uma palavra, um verbo, nada, agora fala abertamente, e pessoas são alcançadas, irmão. Esse é o poder da ressurreição. Esse é o poder de Deus, irmão. Para Pedro, a ressurreição é a segunda chance de viver o chamado que Deus tinha dado para ele, irmão. Ei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Talvez nessa noite, Deus está falando com você. Quem disse que não podemos matar o Pedro que está dentro de você e fazer ressurgir aquele de Atos 2? Quem disse para você que não tem mais jeito? Jesus está dizendo, tem jeito, irmão. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Irmão, eu não sei o que tem paralisado a sua vida, mas deixa eu te falar algo. Esse é um domingo de ressurreição.
E talvez algumas coisas que estão mortas no seu coração, Jesus está te dizendo, é noite de ressurgir. É noite de trazer à tona. É noite de aparecer, irmão. Talvez essa noite, Jesus está trazendo para o seu coração algumas coisas que você matou, quando na verdade Ele queria ressuscitar. E a terceira e última coisa que eu queria falar para você é, você não vai achar a coisa certa no lugar errado. Você não vai achar a coisa certa no lugar errado. O texto diz, capítulo 24, versículo 5, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Irmão, aonde você tem buscado vida, aonde você tem buscado as respostas para a sua vida, aonde você tem buscado a solução para a sua vida, aonde você tem buscado o sentido de viver, talvez você esteja buscando em lugares mortos. E Jesus está te dizendo nessa noite, por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? Talvez você insiste em voltar a um passado que acabou com você, irmão, que destruiu você, e você insiste em buscar a resposta nesse passado, nesse lugar de trauma e decepção. E Deus está te dizendo nessa noite, ei, sai desse lugar, porque nesse lugar de morte não tem resposta para você. Sai desse lugar, irmão. Que caverna é, que toca essa que você resolveu entrar e não quer sair? Deus está te dizendo, sai desse lugar. Porque você só vai encontrar vida quando você buscar em lugar de vida. Porque você procura entre os mortos aquele que vive. Eu lembro de um texto lá em 1 Coríntios 15, 55, que Jesus dá um fim a isso, irmão. E o apóstolo Paulo vai dizer assim, aonde está, ó morte, a sua vitória? Aonde está, ó morte, a sua força? Ei, Jesus venceu a morte. O último obstáculo foi vencido. Eu não sei, meu irmão, qual é o obstáculo que você precisa superar, mas com certeza não é pior que a morte. E Jesus venceu a morte. E deixa eu te dizer, o que você precisa vencer está muito longe de ser impossível para Deus. Queria convidar você a ficar de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. E literalmente eu não sei como está o seu coração. Mas eu sei de alguma coisa. Jesus continua ressuscitando. E talvez tudo que você precisa nessa noite é sair desse lugar de morte e vir para um lugar de vida. Irmão, Jesus está convidando você a sair dessa zona que tem fechado os seus olhos, destruído os teus sonhos, que tem tirado a sua perspectiva, a sua expectativa de viver coisas extraordinárias, porque você limitou a sua visão naquele lugar de morte. E Deus nesta noite está te dizendo, sai desse lugar, sai desse lugar, sai dessa zona, sai desse lugar de morte. Esse lugar de morte está bloqueando a sua visão e você não está vendo com a perspectiva correta. Jesus está dizendo nessa noite, sai desse lugar, sai desse lugar. Talvez tudo que você precisa nessa noite é confiar que o mesmo Jesus que ressuscitou é o mesmo Jesus que se importa com você e quer trazer vida nessa noite. Talvez você chegou aqui nessa noite, sabe, com a família destruída, com os seus sonhos paralisados. Talvez você chegou aqui nessa noite e tudo desalinhou, as coisas pararam de estar encaixadas. E Deus está te dizendo nessa noite, eu posso trazer vida, eu posso voltar a dar sentido. Irmão, talvez você chegou aqui sem esperança,
E assim como Maria viu a sua esperança sendo crucificada, Jesus a atraiu para ver a esperança ressurreta. E assim como Pedro viveu dias de caos, Jesus o atraiu e disse: eu não desisti de você, Pedro. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Jesus não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Não importa para onde você está correndo, não importa a carreira que você decidiu correr, não importa o lugar que você escolheu como fuga. Deixa eu te falar uma coisa: há vida para você, meu irmão. Há vida para você. Ó morte, aonde está a sua vitória? Deixa eu te dizer, o meu Redentor vive, e é certo que um dia Ele vai se levantar. Talvez para você seja essa noite. Enquanto nós estamos declarando isso, eu quero convidar você a cantar: o Rei ressuscitou, o Rei ressuscitou. Talvez você chegou aqui nessa noite, e assim como Maria Madalena viu a sua esperança se esvaindo pelos dedos, deixa eu te falar, meu irmão, assim como houve o primeiro dia de morte para Maria, houve o terceiro dia de ressurreição. Assim como Maria presenciou a sua morte, Maria também presenciou a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas deixa eu te dizer algo, meu irmão. Talvez você chegou aqui no período de morte. Talvez você chegou aqui no seu primeiro dia, sabe? Onde Jesus estava na cruz. Ou talvez você chegou aqui no segundo dia, onde Jesus estava enterrado. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu tenho algo para falar ao seu coração. Há um terceiro dia. Há um terceiro dia, meu irmão. E o terceiro dia na sua vida pode ser hoje, pode ser agora. Hoje talvez seja o seu dia de basta. Hoje talvez seja o seu dia de falar: sabe de uma coisa, Deus? Chega! Assim como o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, eu decido ser ressuscitado com Ele. Eu não sei como está a sua vida, mas deixa eu dizer, Jesus tem poder de ressuscitar o que está morto. Pastor, você não sabe o que você está falando. A minha casa está um caos. Se Jesus entrar, Ele ressuscita. Pastor, você não sabe o que você está falando. A minha vida, a minha empresa, o meu emprego está um caos. Se Ele entrar, Ele ressuscita. Pastor, você não sabe o que você está dizendo. Os meus filhos, a minha vida está um caos. Se Ele entrar, Ele ressuscita. E eu sinto no meu coração que eu preciso orar por vocês. Eu preciso quebrar algumas mentiras que têm assolado a sua mente, e você não consegue sair desse lugar de morte para viver a vida que Deus tem para você. Então eu queria convidar você. Ei, talvez você seja um cristão há muito tempo. Talvez você até serve na nossa casa. Talvez você até é um cara que vai para um grupo de crescimento. Talvez você faz parte de alguma igreja, não a nossa. Eu não estou falando sobre ser cristão ou não. Eu estou falando sobre o lugar que Deus quer te tirar, para te colocar em outro lugar, para viver a vida de Deus. Então, se é você, pastor, ora por mim. Ei, eu preciso sair desse lugar, pastor. Sozinho eu não estou conseguindo. Ora por mim. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar com você. E eu quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Ei, pastor, não dá mais para viver esse tipo de vida. Ora por mim. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Já viu aquele ditado dizendo que tem dia que é noite? Já ouviram esse ditado? Mas com Jesus, Ele pode transformar a noite em dia. Com Jesus, o que está sendo noite para você, vira dia.
Aonde é que Jesus precisa mexer? Qual é o lugar? Qual é a estrutura que Jesus precisa abalar, sacudir? Se Jesus entrar, se você deixar Jesus entrar, Ele vai pôr as coisas no lugar. Ele vai ajeitar aquilo que está desajeitado. Ele vai encaixar aquilo que perdeu o encaixe. Eu não sei, meu irmão. Talvez sua vida emocional está bagunçada demais. As suas emoções estão afloradas demais, desalinhadas demais. Deus está dizendo: que tal eu alinhar suas emoções? Que tal eu colocar no lugar suas emoções? A palavra vai dizer que Ele é tudo em todos. Ei, deixa Ele entrar nesse lugar, meu irmão. Deixa Ele mexer com as estruturas. Quero convidar, se você não veio aqui à frente, os voluntários, os líderes, se você não veio aqui à frente, tem gente aqui na frente esperando um abraço seu, uma oração sua. Não sai do seu lugar, vem aqui, vem orar, meu irmão. Sai do seu lugar aqui, vem ser vida na vida. Talvez você chegou aqui nessa noite e o Espírito Santo está te convidando a viver algo extraordinário com Ele. Sabe, talvez seja um domingo de ressurreição para você. E Jesus está te convidando para ressurgir com Ele. Talvez Deus esteja convidando você a se relacionar com Jesus a tal ponto de entender que Ele pode te dar um sentido de vida. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Talvez você está distante, desconectado, escolheu viver uma vida por conta própria, e Deus está convidando você nessa noite para se reconectar com Ele e para viver a vida que Ele tem para você. Pastor, eu estou cansado da minha vida. A minha vida tem me levado à fadiga, ao cansaço. Eu não estou conseguindo suportar as demandas que eu mesmo criei para a minha vida. Ele disse assim: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e vocês encontrarão descanso para vossas almas. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Talvez você chegou aqui desesperado e Jesus está te convidando: ei, hoje é domingo de ressurreição. Que tal ressurgir com Ele? Eu vou contar até 3. E se for você, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero dar uma chance. Eu já dei chance para muita gente na minha vida, mas nessa noite eu quero dar uma chance para Jesus. Eu quero que Ele mude a minha vida. Então eu vou contar até 3. E se for você, no 3, eu quero que você levante a sua mão bem alto. Pastor, eu estava distante, desconectado, mas eu quero voltar. Eu quero voltar a viver a vida com Deus. Então no 3, você vai levantar a sua mão bem alto. Eu quero celebrar a sua vida. Eu quero orar contigo. Nós como igreja queremos ajudar você a viver esse tempo novo. Irmão, eu não estou falando de religião e nem de placa de igreja. Eu estou falando de Cristo. Então no 3, se é você, levanta a sua mão bem alto. Eu digo 1, há ressurreição para você. Eu digo 2, Jesus te convida para viver a vida com Ele. E eu digo 3, se é você, levanta a sua mão bem alto, dá um sinal para mim. Pastor, sou eu. Sou eu, pastor, sou eu. Eu vejo sua mão, filha. Dá um abraço nela aqui, dá um abraço nela. Mais alguém? Pastor, eu estava distante, mas nessa noite eu quero voltar. Eu preciso voltar, eu estou desconectado, eu estou longe, eu estou distante. Eu preciso viver a vida de Deus novamente. Eu tenho vivido as minhas escolhas, mas nessa noite eu vou decidir. Eu quero viver a vida de Deus. Se é você, levanta sua mão. Tem alguém? Mais alguém que volta hoje? Mais alguém que se conecta hoje? 1, 2, 3. Aleluia. Queria convidar nossa irmã que levantou a mão para fazer uma oração comigo, e toda a igreja vai orar comigo e com ela, amém? Vamos orar? Diz assim: Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida, e eu declaro, Tu
Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. o meu Salvador. Obrigado, Obrigado, porque o Senhor porque o Senhor me perdoou me perdoou. e por isso Por isso, eu sou perdoado. eu sou perdoado. Eu te recebo, Eu te recebo. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quanto pode celebrar pela vida dela? Glória a Deus. Deus abençoe vocês.